E então, finalmente, eu li O Pequeno Príncipe e o vídeo de hoje é sobre isso. Sejam muito bem-vindos a mais uma resenha aqui no canal. Eu sou a Tainara e hoje conversarei com vocês sobre este grande clássico da literatura, um dos livros mais famosos e também mais queridos de todos os tempos e que é atualmente o terceiro livro mais traduzido no mundo. Esta história é de autoria de Antoine de Saint-Exupéry e eu confesso que ensaiei a pronúncia desse nome antes e não sei se saiu aí perfeita, mas tudo bem. Ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1943 e se pararmos para analisar, não faz tanto tempo assim, não faz nem 100 anos, mas mesmo assim este livro já atingiu de forma tão forte o público. E ao contrário da pronúncia do nome do autor, este livro não é de difícil entendimento. É um livro bastante curto, ele conta com mais ou menos 90 páginas, mas não são 90 páginas de texto corrido. O livro conta com várias ilustrações belíssimas e que inclusive foram feitas pelo próprio Antoine. Confesso para vocês que antes de ler o livro eu tinha um pé atrás, porque quem me acompanha aqui mais tempo no YouTube ou no Instagram sabe que eu gosto de leituras mais fortes, leituras que envolvem crimes, mistérios, investigações. Então eu olhava para esse livro e pensava, acho que não combina comigo, não vou ler não. Mas como uma leitora assídua, eu sentia aquela necessidade de ler este livro, porque ele tem um papel muito forte dentro da literatura e eu gosto muito de clássicos de forma geral. E aí, dias atrás, andando por alguns sebos aqui na Inglaterra, eu acabei me deparando com esta edição que conta com ilustrações de altíssima qualidade por um preço baixíssimo e aí aproveitei. Comecei a ler assim sem muita pretensão e acabou que a leitura me prendeu. Eu acho muito interessante que o autor conseguiu construir uma história que ela pode ser lida pelo público infantil, pelo público adulto, de modo que ela consegue cativar ambos, que ela consegue ser pertinente para as mais diferentes faixas etárias e ela pode trazer significações diferentes até para a mesma pessoa, se essa pessoa ler o livro mais jovem, se ela ler o livro mais velha, e isso é algo incrível. A sinopse do livro basicamente consiste em um piloto de avião que está ali viajando quando de repente acontece um pequeno acidente, ele acaba indo parar ali no deserto. Ele sobrevive e tudo mais, mas o avião dele está em péssimas condições, ele tem poucos mantimentos, então é uma situação um pouco desesperadora, mas logo quando ele está ali tentando resolver aquele problema, do nada aparece uma figura muito inusitada, de um pequeno garoto, loirinho, com uma aparência muito sensível, que é justamente o Pequeno Príncipe. E aí os dois começam a conversar e esse piloto vê que o Pequeno Príncipe é uma figura muito diferente, muito peculiar, digamos assim. Obviamente, esse deserto fica na Terra, né, no nosso planeta, mas o Pequeno Príncipe não é daqui. Ele vem lá de outro planeta, que é um planeta muito pequenininho, que só cabe ele e mais algumas coisinhas que nós vamos conhecendo durante a leitura. E aí o Pequeno Príncipe vai relatando para este piloto que ele fez uma longa viagem até chegar à Terra. E aí ele vai relatando como foi essa viagem e quais foram os planetas, os asteroides, os locais pelos quais ele passou. Uma curiosidade é que os asteroides mencionados no livro, eles realmente existem e eles têm o mesmo nome que o autor coloca aqui. E em cada um desses planetas que o Pequeno Príncipe conheceu, ele se deparou com pessoas bem diferentes, cada uma com uma personalidade que causava certo estranhamento no Pequeno Príncipe, e mesmo sendo pessoas tão diferentes, é muito curioso como nós relacionamos essa pessoa com alguma pessoa que nós já conhecemos. Eu, pelo menos, fiz isso, não sei se todo mundo que leu o livro fez, mas eu consegui identificar ali aquela personalidade, pensando sempre, é claro, em metáforas, como realmente se esse Pequeno Príncipe ele estivesse mostrando as mais diferentes personalidades humanas das pessoas adultas a partir dessas pessoas que ele visitou, que ele conheceu nesses planetas pelos quais ele passou. Principalmente, eu diria, levantando um questionamento sobre as atitudes controversas dessas pessoas. Outra coisa que eu acho muito pertinente de ser mencionada é que o Pequeno Príncipe, durante essa viagem dele, que ele vai relatando para o piloto, ele aprende muito com as pessoas que ele se encontra. Então, cada pessoa, por mais que seja uma pessoa que ele não tenha gostado tanto, que seja uma pessoa que tenha ali sido bem estranha, que ele tenha ficado assim desconfortável com a presença dela, por mais que tenha sido uma experiência ruim, ele conseguiu extrair algum conhecimento, alguma reflexão pertinente para a vida dele e que depois ele compartilha com o aviador.
Isso também é uma metáfora muito forte para nossa vida, porque nós também podemos ter essa capacidade de extrair reflexões, pensamentos das situações difíceis que acontecem conosco, mas às vezes nós estamos tão bravos, tão irritados com aquela situação que nós não pensamos, não consideramos essa possibilidade. E é algo que eu quero trazer para minha vida, pensar em situações ruins. Ok, a situação está péssima, mas o que eu aprendi com isso, além de como eu posso sair dessa? Este livro ele também é muito famoso porque ele está em domínio público, que significa que toda editora pode ali fazer a tradução dele para a nossa língua. A versão que eu tenho aqui é em inglês, como eu comprei aqui na Inglaterra, mas a língua original do livro é a língua francesa. Mas tudo isso para dizer que também o fato de ele estar em domínio público realça a movimentação dele no mercado. Então acaba que muitas editoras fazem edições extremamente chamativas e que conquistam o público não apenas pelo conteúdo, mas também pelo livro enquanto material físico. Agora, algumas curiosidades sobre o autor, o Antoine. Não vou falar o nome dele completo aqui porque dá muito trabalho, mas enfim. Ele era um conde, ele era de fato um piloto, tal qual o personagem aqui. E o mais curioso é que o avião dele uma vez realmente caiu no deserto do Saara. Ele ficou lá em torno de 4 dias. Isso aconteceu no ano de 1936. E aí depois ele escreveu a história de O Pequeno Príncipe, um pouco se baseando na sua própria história de vida. Eu não gosto muito de relacionar o autor com a sua própria obra, há inclusive uma premissa na literatura, mas é uma curiosidade extra que eu acho assim interessantíssimo, porque de certa forma talvez se ele não tivesse tido aquela experiência, ele não tivesse construído este livro. Aqui no livro nós temos também figuras muito importantes, como a Rosa do Pequeno Príncipe, que é o único bem que ele possui, digamos assim, que habita no seu planeta, e ele deixou essa rosa lá para que ele pudesse conhecer outros planetas, mas mais porque ele se sente um pouco incomodado com a relação que ele estava tendo com aquela rosa, que era uma rosa que, por mais que fosse muito bonita, muito sensível, ela também era muito egoísta de certa forma. Ela queria tê-lo apenas para ela, e ela queria que ele fizesse, atendesse todas as suas vontades e estivesse ali à sua prontidão em qualquer momento. E essa figura da Rosa do Pequeno Príncipe é muito comparada com a figura da esposa do autor do livro, que era Consuelo, que é uma relação muito interessante, porque o Pequeno Príncipe ama a Rosa, mas ele entende que essa rosa naquele momento não estava sendo benéfica para ele, e ele vai em busca de conhecer como é o mundo fora daquele pequeno planeta que ele vive. Só que quando ele sai fazer todas aquelas viagens e ele conhece outras tantas rosas, ele vê que nenhuma rosa é igual à sua. Por mais que elas sejam ali fisicamente parecidas demais, há algo na rosa dele que as outras não têm. E de início ele não consegue compreender muito bem o que é isso. Só que a partir dos ensinamentos que ele vai tendo durante essas viagens dele, ele vai conseguir ter esse discernimento. E é daí que vem uma das frases mais famosas do livro, que é a frase dita pela raposa, que diz mais ou menos o seguinte, que você é responsável por aquilo que cativa. Que é quando a raposa explica para o Pequeno Príncipe que, enquanto eles são desconhecidos, o Pequeno Príncipe é só mais um homem no meio de milhares, e a raposa é só mais uma raposa no meio de outras tantas. Ou seja, um não tem importância para o outro, mas a partir do momento em que eles se conhecem melhor, em que eles se tornam amigos, em que eles gastam um tempo um com o outro, eles se tornam especiais um para o outro, e um para o outro se torna único, insubstituível. E talvez a raposa seja o personagem mais sábio de todo esse livro, porque é ela também que fala aquela frase de que o importante é invisível aos olhos, porque só se vê bem com o coração. Então é um livro muito sensível, muito profundo, cheio de metáforas, e que eu pretendo retornar à leitura dele daqui a um tempo, e que eu acho que vale a pena ler, mesmo que você, assim como eu, ache que o livro não é muito no teu estilo. E outra curiosidade ainda sobre o autor, apenas para finalizarmos o nosso debate sobre essa vida misteriosa que esse homem teve, é que o avião dele caiu no ano de 1944. Acredita-se que ele faleceu naquele acidente porque o corpo dele simplesmente nunca foi encontrado. Depois, muitos anos mais tarde, acredito que ali em torno de 2000 mais ou menos, encontraram algumas partes do avião, mas não encontraram vestígios dele. Então, de certa forma, para mim, fã de mistério, há um mistério por trás da história deste livro. E o curioso é que tudo isso aconteceu após um ano de publicação do livro. Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, que é muito importante para a divulgação aqui do canal. E também, caso desejem comprar o livro, utilizem o link que eu sempre deixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Tchau e até a próxima!